Boa noite, Emerson Freitas, para mais uma live aqui com o Professor Responde, nessa segunda-feira, dia 2 de maio. Estamos aqui para transmitir um pouco de conhecimento, para essa troca de conhecimento, em que, se não acontecer nenhum imprevisto, todas as segundas-feiras estaremos juntos com uma live, sempre trazendo algo importante aí para os conselheiros tutelares, para os atores do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Então, o pessoal está começando a chegar aí, tá certo? E eu peço a você que venha compartilhar essa live com o seu colegiado, com todo o sistema de garantia aí, porque eu acredito que será de grande valia, de grande importância para o entendimento de todo o colegiado e a aplicação no dia a dia do Conselho Tutelar, tá certo? O pessoal está chegando, vamos chegando, e vamos apertando aí também o coraçãozinho, o aviãozinho aí, mande o aviãozinho aí que está no canto inferior direito para outras pessoas. Vamos convidar outras pessoas, né? Diga, olha, o Professor Responde já começou e hoje nós vamos tratar sobre alguns temas muito importantes. Quem sabe a dificuldade que outros companheiros estão tendo, que outros conselheiros tutelares estão tendo no município, também não seja a sua própria dificuldade, tá certo? Então, se você já nos segue, né? Eu não sei se você está assistindo ao vivo, se você, quem sabe, está assistindo essa live de uma forma gravada, venha nos seguir também no Instagram, para que todo momento que entrarmos ao vivo, que você venha também acompanhar. E também temos o canal no YouTube, temos um conteúdo muito relevante, um conteúdo muito importante no YouTube, Emerson Freitas. É só você digitar lá no YouTube Emerson Freitas, que você vai encontrar o nosso canal. Então, se você não é inscrita lá no canal, venha se inscrever, tá? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, conselheiros tutelares e outros atores também do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Muitas pessoas nos acompanham, nos seguem. Nós temos aí também muitos que fazem parte do CMDCA, muitos que fazem parte do Sistema de Garantia, muitos que fazem parte da rede de ensino, de educação, né? Então, do social, e que nos acompanham, né? Acompanham o nosso trabalho. Então, estamos aqui para compartilhar todo esse conhecimento com vocês, e o meu muito obrigado, tá? A todos vocês que estão chegando aí. E o Professor Responde, como que funciona o Professor Responde? Muitos já têm participado, né? Por enquanto, não façam as perguntas, tá? Que eu vou explicar algumas situações aqui, algumas questões importantes aqui. O Professor Responde é um trabalho especial, a qual nós, de uma maneira despretensiosa, respondemos as perguntas, as dúvidas dos conselheiros tutelares e dos outros atores do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. E hoje eu quero trazer também um tema, né? Eu vou trazer um tema aí que alguns conselheiros tutelares me perguntaram durante a semana passada, então eu quero compartilhar com vocês. Não a questão daquele conselho, mas sim a dúvida daquele conselho, tá bom? Mas bacana, você que está chegando agora, compartilha aí, né, a live. Eu vou deixar a live gravada, tá bom? Vamos deixar a live gravada para poder ajudar outras pessoas, para que você possa acompanhar também posteriormente, para que você possa compartilhar com outras pessoas também. Deixa eu passar a minha agenda para vocês, tá? Antes da gente começar aí. Então, nós vamos combinar que toda segunda-feira nós teremos uma live com Emerson Freitas. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, que eu estiver em viagem, estiver em trânsito, alguma situação por força maior que eu não venha conseguir transmitir a live para você, tá certo? Mas toda segunda-feira,
às 19h30, às 20 horas, né? Eu vou estar divulgando para vocês aí os horários, tá? Acompanhe nas nossas redes sociais. Nós vamos ter a live. Estamos tendo a live O Professor Responde, mas já estamos preparando também outras novidades para vocês em outras segundas-feiras. Então, estejam atentos. E eu quero fazer um convite também todo especial. Eu também atendo vários convites, né, de lives. Na quarta-feira, eu estarei com a minha amiga Bebel, a conselheira Bebel de Tocantins, lá de Minas Gerais. Eu estarei com ela participando da live De Frente com Bebel. Quarta-feira, dia 4/5, às 19 horas. Nós vamos falar sobre as políticas públicas e o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. Então, é um tema muito importante. Eu te convido a nos prestigiar na quarta-feira. E também eu preciso te convidar passando aqui a agenda presencial agora. Eu estarei no mês de maio, serei um dos palestrantes no Capacita Brasil, em Fortaleza, Ceará. Está chegando o evento Capacita Brasil, dia 25, 26 e 27 de maio. É nesse mês agora, em Fortaleza. Eu estarei ali com meu amigo Elógio Neto e vários outros amigos aí, palestrante, para juntos realizarmos um grande evento ali. Acredito que seja um dos maiores eventos do Brasil no que tange a direito infanto-juvenil. Então, será imperdível o Capacita Brasil. E se você também não puder participar do Capacita Brasil, você que é da região aqui do estado de São Paulo, região noroeste, eu também tenho uma novidade, tá certo? Em junho, nós estamos articulando, assim que eu bater o martelo, tiver tudo certinho, eu vou divulgar para vocês, mas nós estamos organizando um encontro presencial aqui na cidade de Araçatuba, na região aqui noroeste paulista, próximo a Rio Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba. O primeiro encontro regional de profissionais da rede de atendimento à criança e ao adolescente, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. Esse encontro vai ser realizado em um dia, o dia inteiro estaremos juntos, e o local maravilhoso aqui em Araçatuba, eu falo aqui, eu estou em Buritama, mas estamos próximo aqui de Araçatuba, tá certo? Será realizado em Araçatuba no Hot Planet Termas Park, em Araçatuba, um lugar maravilhoso. Eu não sei se você sabe, mas Araçatuba tem uma das melhores águas termais do Brasil. E esse encontro será realizado neste Termas, aqui na cidade de Araçatuba. Vai ser em junho, mais ou menos no dia 23, mais ou menos. Tá certo? Eu vou passar para vocês, depois eu vou divulgar amplamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, para você acompanhar, e principalmente você que é da região. Não pode perder esse encontro. Ele vai ter como tema, provavelmente, os desafios para a efetivação da escuta especializada. Então vamos falar um pouco ali sobre a escuta especializada, não somente com os conselheiros tutelares, mas também com toda a rede de atendimento, tá certo? Então, em junho, teremos evento aqui, se tudo der certo aí, eu já confirmo para vocês, a data, tudo certinho. E também estarei em todo o Brasil, aí eu poderei estar no seu município, tá certo? Basta fazer o contato, Ainda temos agenda para esse ano, tá certo? Quem sabe você está pensando assim, isso tem como te levar esse ano ainda em nosso município? Sim, ainda temos agenda para esse ano, para o primeiro semestre, dá para encaixar alguma outra data ainda, tá certo? Capacitação presencial, temos agendas ainda, tá certo? E também ainda temos o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado com a atuação do Conselho Tutelar em negrito e a Resolução 170 do CONANDA, tá certo? Se você quiser adquirir, R$ 59,00, não cobro frete, entrego em todo o Brasil, tá certo? Então, bom,
os recadinhos são esses aí, os recadinhos aí mais do que do coração, tá certo? E vamos agora começar aí o professor responde. Tá? O professor responde, estamos aqui para juntos agora pensarmos um pouquinho sobre a temática do direito da criança e do adolescente, do conselho tutelar. Se você quiser fazer alguma pergunta também, já pode fazer alguma pergunta aí, à medida do possível, nós vamos respondendo aí as perguntas. Se você já tem alguma pergunta, já pode direcionar. Mas enquanto você formula aí a pergunta, eu quero começar esse professor responde com um tema que eu achei que já estava resolvido em todo o Brasil. Eu me surpreendi essa semana com 2 conselheiros tutelares me procurando no privado. Se você quiser o meu contato do privado, também eu posso passar, é 18 996 33 28 58. Pode colocar na sua agenda aí, esse é meu celular pessoal, tá bom? Que à medida do possível a gente atende, a gente sempre tem atendido todos com muito carinho, tá certo? E olha que bacana, você colocando na sua agenda aí fica mais fácil para eu te identificar, tá certo? Mas assim, eu recebi no meu privado essa semana algo assim que me deixou um pouco estarrecido. Eu pensei que já estávamos com tudo isso resolvido no que tange a questão de conselheiros tutelares sendo cobrados para realizar ronda. Isso mesmo. Eu fiquei assim até perplexo, né, com 2 municípios a qual o prefeito, os vereadores, o CMDCA estão pressionando os conselheiros tutelares para que eles venham fazer rondas, para que eles venham se responsabilizar por crianças, por adolescentes, nas praças, nos logradouros, nas vias públicas. Eu pensei que isso já estava resolvido. Por exemplo, na minha região que eu falo, na região noroeste, tinha um município há muitos anos atrás que um juiz determinou que o conselho tutelar tinha que fazer rondas. Ele tinha que ficar a noite toda. Das 10 tinha toque de recolher, né? Das 10 até as 6 horas da manhã, que era o horário do toque de recolher para crianças e adolescentes, e o conselheiro tutelar tinha que ficar ali como polícia de menor executando aquela ronda ali no município. Eu pensei que isso já estava resolvido, mas não. Infelizmente, essa semana é estarrecedor, mas eu recebi essa demanda, né? Essa questão de 2 municípios, 2 conselheiros tutelares de municípios diferentes entraram em contato comigo, dizendo que estão sendo pressionados pela sociedade, pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito e pelo próprio CMDCA a se responsabilizar pelas crianças que estão nas vias públicas. Mas vamos lá. O que você precisa se embasar? E você precisa se embasar nas leis. Quem sabe você não está sendo pressionado essa questão de fazer ronda, essa questão, mas há uma cobrança principalmente do munícipe, né, do cidadão comum. Ele, mas tem muita criança na rua, é responsabilidade do conselho tutelar, aquela coisa toda. Como que você pode, embasado no Estatuto da Criança e do Adolescente, dizer que você não pode assumir a responsabilidade por aquela criança, pelo aquele adolescente que está naquele momento na via pública? Vamos dizer assim, a legalidade, né? O fundamento precisa estar aonde? No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bom, tem gente que já colocou aqui, boa noite, quando o juiz determina, né? Nós vamos chegar lá, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar na legalidade, Existe algo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que começa no artigo 7º, e vai até o artigo 69. Anota aí, tem muitos, até mesmo palestrantes, que falam que os direitos fundamentais estão no artigo 4º. No artigo 4º, ali tem direito fundamental? Tem. Mas os direitos fundamentais não estão listrados ali, um a um, né? De uma maneira
totalizada no artigo 4º, não. No artigo 4º fala sobre de quem é a responsabilidade de efetivar os direitos da criança e do adolescente, tá certo? Agora, os direitos fundamentais começa com o título 2º, e você vê que lá está escrito assim, dos direitos fundamentais. Aí tem o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Nós temos cinco conjuntos. E eles não estão listados apenas em um direito, o primeiro direito, segundo, não. Tem o conjunto de 5 direitos que se comunicam. Um exemplo, o primeiro direito é o primeiro direito fundamental. O que é um direito fundamental? É um direito subjetivo. Aquilo que é inerente à criança e adolescente não pode ser interrompido, não pode ser violado, tá certo? É o direito subjetivo, é daquela pessoa, é da criança e do adolescente. Começa com o capítulo 7º, que fala, capítulo 1º, né, artigo 7º, do título 2º, que fala sobre o direito à vida e à saúde. O primeiro direito fundamental é o direito à vida e à saúde. Nós não vamos falar sobre esse direito. Quarta-feira nós vamos falar na live com a Bebel, tá certo? Do direito à vida e à saúde e a questão da efetivação desses direitos através das políticas públicas, tá certo? Mas hoje, respondendo essa questão aqui de crianças na rua, essa questão toda, o segundo direito, o segundo conjunto de direitos, está no capítulo 2º, do artigo 15 ao artigo 18. Está lá o conjunto, é um conjunto também de direitos, está lá. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É o segundo conjunto de direitos fundamentais. Capítulo 2º, a partir do artigo 15. O que diz o artigo 15? A criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Os mesmos direitos que os adultos têm dentro da Constituição, dentro de todas as leis civis, dentro de todos os parâmetros da humanidade, a criança e o adolescente também têm dentro da própria Constituição e todas as leis correlatas e todas as leis do país, tá certo? E com relação à questão que estávamos falando de criança, adolescente, o Conselho Tutelar ter que se responsabilizar por criança em praça, na porta de casa, brincando, aquela coisa toda, né? Temos que exemplificar e temos que destacar o direito à liberdade. Esse segundo conjunto de direito traz direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E eles estão atrelados. E esse direito aí é o direito à liberdade, que compreende o quê? O artigo 16 já começa a enumerar. Esse direito compreende alguns aspectos especiais que precisam ser observados pela sociedade, pela política de atendimento e pelo próprio Conselho Tutelar, que vai zelar pelo cumprimento desses direitos também. O Conselho Tutelar zela pelo cumprimento do direito à liberdade da criança e do adolescente. E o inciso 1º do artigo 16 diz que esse direito compreende o aspecto de que ir e vir. A criança e o adolescente têm o direito de ir e vir. Ele tem o direito de estar, de permanecer nos logadores públicos, nas vias, nas ruas, espaços comunitários. Aí diz, ressalvadas as restrições legais. Né? Se tem alguma restrição legal, né? Se tem alguma restrição legal, precisa, né? Ele também precisa cumprir, igual um exemplo, teve aquela pandemia toda, teve aquela situação, praças foram fechadas, teve questão também de que não poderia permanecer, foi uma questão da pandemia, então foi uma questão legal. Mas se não tem restrição legal, né, ele tem o direito de ir e vir, inclusive de permanecer nos logadores públicos, é claro. Eu costumo dizer o seguinte, um exemplo, tem uma criança de 2, 3, 4 anos, né?
Essa criança foi surpreendida numa praça, 1h da manhã sozinha. Algo está errado, ela está com o direito ameaçado, já está com o direito violado. Então aí sim precisa-se aplicar uma medida de proteção, tá certo? A situação que a gente precisa fazer toda essa leitura, não é? E esse direito também à liberdade tem a questão da opinião, expressão, crença, culto religioso. Aqui está, né, algo que muitas pessoas questionam. Ah, a criança está fazendo barulho na rua, está fazendo barulho na praça, eu estou tentando dormir, aquela coisa. É direito da criança, artigo 16, inciso 4º. Brincar, praticar esporte, divertir-se, é direito dela, ela está cumprindo aquilo que é direito dela. E existem muitos adultos que querem recercear, querem tirar, querem furtar o direito da criança e do adolescente de serem criança e serem adolescente, porque aqui o direito não é só da criança, mas também do adolescente, né? E também lá fala, no artigo 16, fala que é direito a participar da vida da família, da comunidade, sem discriminação nenhuma, participar também da vida política. A gente vê aí o incentivo, né, para que os adolescentes venham fazer, né, o título de eleitor para exercerem esse direito também. Adolescente também pode votar a partir dos 16 anos, né? E também é um direito da criança e adolescente buscar refúgio, auxílio e orientação. Isso em qualquer órgão da rede de proteção, da rede de atendimento, inclusive no Conselho Tutelar. O direito à liberdade é um direito muito amplo. Então, alguém aí atrás me perguntou assim, e se o juiz está determinando isso? Né? Deixa eu ver aqui se foi essa pergunta mesmo, né? O juiz está determinando que... Gente, travou aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá, senão não consigo acompanhar aqui, né? Opa. Legal. Voltou aqui, né? Fui rolar para cima aqui e deu uma travadinha, mas vamos lá. Mas o juiz está determinando que... Né? Você precisa fazer um pedido de reconsideração, respaldado que no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 15, artigo 16, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Né? E também você pode trabalhar todo o capítulo 2º, tá certo? Porque o direito à liberdade é um direito que está descrito, né, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. E existe dentro do direito, quando o legislador pensou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele colocou aquilo que era mais importante primeiro. Existe uma hierarquia até mesmo nos direitos. Você pode ver que o primeiro direito, o primeiro conjunto dos direitos fundamentais, qual que é o primeiro conjunto? São o direito à vida e o direito à saúde. Depois vem o quê? O direito à liberdade, o respeito e a dignidade. Olha só que bacana, né? Aí vem outros direitos, direito à educação, né? E são conjuntos. Se você olhar, esses direitos estão relacionados do artigo 7º ao artigo 69, tá certo? Então, se até mesmo o próprio juiz determinou alguma coisa nesse sentido, que o Conselho Tutelar tem que fazer ronda, que o Conselho Tutelar tem que oprimir crianças e adolescentes que estão nos lugares públicos, né? O Conselho Tutelar, ele não está para reprimir, ele não está para ser esse agente opressor, pelo contrário, ele está para garantir os direitos, para garantir o direito à liberdade da criança e do adolescente, né? Vocês podem responder, mas e dentro, né, dentro da resposta, vocês podem até colocar algo mais ou menos assim, né? Vossa Excelência há de convir comigo que o Conselho Tutelar, ele existe, né? Ele existe para garantir o direito à liberdade e não para recercear esse direito, né? Então, é algo
que tem muita coisa esquisita, tem muita coisa que tá diferente, né? Eu costumo dizer que você já viu alguns filmes, teve um filme, um desenho antigo, né? Chamava Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Aí criou-se muito Deu a Louca nisso, naquele monte de filme, Deu a Louca, né? E deu a louca no sistema de garantia, deu a louca no sistema de proteção à criança e adolescente. Tá tudo invertido. Aquele que tem que proteger, as pessoas acham que ele tem que oprimir. E não é assim, tá certo? Mas vamos lá. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí a pergunta, tá bom? Que nós vamos tentar responder aqui à medida do possível. Pode ser alguma pergunta relacionada ao direito à liberdade, pode ser qualquer outro tema também. Nós não estamos aqui, essa live, o professor responde, ela não está restrita a um tema, né? A gente traz algum tema e a partir desse tema a gente começa a conversar. Eu não estou aqui com essa pretensão de fazer uma aula, aquela coisa, né? Eu quero uma questão bem descontraída com vocês aqui, ter esse bate-papo bem gostoso, né? Que o professor responde, está para isso mesmo, para a gente tirar aqui, sanar as dúvidas, né? E enquanto você formula alguma pergunta aí, eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu no município. Aconteceu que o conselheiro tutelar, o colegiado do conselho tutelar recebeu um documento do CMDCA, da própria prefeitura e da própria Câmara de Vereadores, cobrando uma ação do Conselho Tutelar nesta questão de realmente fiscalizar, né, de reprimir as crianças que estiverem nos logadores públicos, né? Vamos lá. Bom, uma pergunta aqui: o que fazer quando um CT quer que você vá buscar um adolescente que estava acolhido em seu município, agora foi encontrado em outro município? A grande questão é o seguinte: primeiro, a gente precisa saber, né? Quem fez essa pergunta foi o meu amigo Josemar, lá de Santa Catarina, né? Um forte abraço ao meu amigo Josemar, que Deus te abençoe. Mas vamos lá. Há muito essa questão do Conselho Tutelar realizar o serviço de transporte. Serviço de transporte, ele não pode, não deve ser realizado pelo Conselho Tutelar, e muito menos o Conselheiro Tutelar tem que querer. O grande problema é que isso se tornou uma bola de neve, que em alguns municípios, eu sei que o Conselho Tutelar ganha pouco, e que tem alguns municípios que existem as diárias, né? Tem uma diária, essa diária, além de uma refeição, sobra até um dinheirinho, aquelas coisas todas, né? Mas o Conselho Tutelar, ele não está, esse carro bonito que o Conselho Tutelar, né, do kit de equipagem aí, ele não é para o Conselho Tutelar realizar transporte, tá certo? O Conselho Tutelar, ele não realiza nenhum tipo de transporte, tá certo? Se está no município da pessoa e precisa fazer esse transporte, né, aqui no estado de São Paulo tem uma resolução do CONDECA, que é o Conselho Estadual aqui, que trouxe uma luz sobre essa questão, colocando a responsabilidade na assistência social e especificando alguns parâmetros, mas é apenas uma recomendação aqui no estado de São Paulo, tá certo? Agora, dentro dessa questão aí, né, o Conselho Tutelar, ele não pode realizar o serviço de transporte. Ou ele vai requisitar para o serviço próprio de transporte, tá certo? Ou ele vai dar essa negativa para o Conselho Tutelar da outra cidade e falar: olha, a gente não realiza esse tipo de transporte. Nós não temos motorista para isso, nós não temos combustível para isso. O Conselho Tutelar, ele se for do município, aquilo que eu falo, né, é complicado para saber de quem que é a responsabilidade. Primeiro ponto que tem que se discutir: de qual município que é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é do meu município, eu preciso requisitar do serviço de transporte. Ponto final, né, para ficar mais claro aí, tá bom?
Deixa eu rolar, eu vou rolando para baixo aqui, eu vou respondendo aqui à medida que eu for conseguindo, né? Outra pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é a Érica, né? No caso, o juiz determinou que os conselheiros fossem na viatura e que os policiais oferecessem colete aos conselheiros. Meu Deus, eu acabei de... Eu estou estarrecido pelo seguinte, tem um grupo, né? O Luciano Bettiati tem um grupo com alguns palestrantes, o grupo de network dele, né? Alguns palestrantes amigos, e eu faço parte desse grupo. E alguém, uma palestrante, eu não vou falar de qual município, né? Mas está rolando aí na internet, aí, inclusive no município dela, curso de tiro para conselheiros tutelares, para manusear arma, etc e tal. Né? Então, olha como que muitas autoridades, como muitos magistrados, veem o conselho tutelar como órgão de repreensão, como órgão que está arrolado até mesmo a segurança pública. O conselho tutelar ele não tem que estar dentro de viatura, ele não tem nem que acompanhar situação nenhuma, porque ele não executa a política pública, ele não executa nenhum tipo de serviço. Agora, o que um conselheiro tutelar está fazendo, vai fazer dentro de uma viatura? E ainda usar colete à prova de bala. Isso é estarrecedor, junto com os policiais. Isso é estarrecedor, gente. Isso não pode. Agora, o que vocês precisam fazer? Se você receber uma ordem judicial dessa, vocês precisam fazer um pedido um pedido de reconsideração e precisa articular. Vocês precisam ir lá pessoalmente e tentar conversar com o juiz, tentar conversar também com o próprio promotor, para que isso seja sanado, né? Toda essa questão aí, para que isso não venha acontecer. O conselho tutelar ele não tem que acompanhar a polícia, né? A polícia que faz segurança pública e não o conselho tutelar, né? A pessoa não especificou aqui o que esses conselheiros tutelares iam fazer nessa viatura com colete à prova de balas, mas boa coisa não é. Vamos lá. Um abraço aqui a todos os amigos e amigas conselheiros que estão entrando, né? Vamos lá aqui, ó. A Iracema pergunta o seguinte: o que você diz sobre adolescentes que estão juntos dos pais ingerindo bebidas alcoólicas? Eles estão cometendo, os pais estão cometendo crime. Crime, porque hoje é crime vender, ofertar, ministrar. Existem muitos pais que usam o seguinte argumento: não, eu sou pai, eu sou mãe, eu autorizei a criança, o adolescente a beber. Não existe isso. O pai, o poder familiar, ele é limitado àquilo que a lei proíbe. Se a lei proíbe, o pai não pode fazer. E muito menos, no Brasil é proibido venda de bebida alcoólica, cigarro, ou qualquer outra substância nociva à saúde da criança e adolescente. Um exemplo, o pai manda, ele está mexendo com uma pintura lá, manda a criança e adolescente no depósito comprar 1 litro de thinner, ou no posto de gasolina comprar 1 litro de combustível. Está errado, não pode. Existem produtos que não podem, fogos de artifício, não pode ser vendido a criança ou adolescente. Agora, nessa situação aí, é estarrecedor. Né? Inclusive, existe até festas particulares. Ah, o meu filho, ele bebe comigo aqui em casa. Tá errado também, o pai está cometendo o crime. Tá certo? O crime não é só vender, o crime é oferecer e ministrar. Ok? Hoje eu tô com uma camisa bonita aqui, ó. Estado de Minas Gerais. Para quem não sabe, Emerson Freitas é mineiro, terrinha do Uai, né? Essa camisa aqui eu recebi lá de Minas Gerais, né? Bandeira aqui. Olha que bacana, né? Mas vamos lá, vamos adiante aqui, né? Vamos lá. Vamos mais algumas perguntas aqui. Vamos lá, meu amigo Lauro, né?
deu boa noite aqui. Boa noite, Lauro. Que Deus abençoe sua vida. Todos que estão entrando aí, boa noite, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Eu estou respondendo aqui, estou rolando para cima aqui e vou tentar responder todas as perguntas aqui, tá bom? Boa noite, acho que é Ana Alves, né? Boa noite. Quando tem um adolescente que fica na rua até altas horas da manhã e às vezes amanhece na rua, na companhia de uma adolescente da mesma idade, e os pais não conseguem segurar elas em casa. Bom, aí essa questão aí, a responsabilidade é dos pais. Aí você pode aplicar, você tem um artigo 101, do 1, no caso aí do 1 até o 6, que é o 7 acolhimento institucional, você não vai, né? Aí você vai ter que fazer a leitura ali para ver qual da medida de proteção que você vai conseguir aplicar a essas adolescentes e também as medidas do 129, que são as medidas pertinentes aos pais ou responsável. Você não vai ficar ali atrás dessas adolescentes, que quem tem que responder por essas crianças e esses adolescentes são os pais. Os pais exercem o poder familiar. Mas a gente não dá conta, não sei o quê. Aplica a medida do 101, que estão lá as medidas, e também as medidas do 129. Os pais, não adianta. É muito fácil. Eu, como pai, virar para o conselho tutelar e falar assim, eu não, como que ela colocou, eu não consigo segurar em casa. Eu não consigo segurar em casa. Pera aqui, é um tal agora de terceirizar a educação dos filhos, não é assim? Então, existem, né, programas aí de orientação, de fortalecimento dos vínculos familiares, aí quem vai dizer é você que vai ter que conversar com o social, você tem que ver o que o seu município oferece e ver qual a necessidade, qual a medida que mais vai se encaixar, tanto do 101 quanto do 129. Tá certo? Vamos lá. O Lauro colocou, o colete era a prova de bala. Eu acredito que sim, viu? É complicado, viu? Essas questões aí, né? O Lauro tá falando aqui, isso meio curso de tiro. Curso de tiro para conselheiro tutelar. Gente, de vez em quando tem uns deputados sem noção, tem muito deputado, né? Muito deputado engajado na causa, deputada, tanto federal como estadual. Aqui no estado de São Paulo temos vários, inclusive temos a doutora Damares Moura, né? Inclusive, acredito que dia 9 eu estarei realizando uma live com ela, né? Naquele projeto lá da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E são deputados, tanto deputados estaduais, deputados federais e senadores engajados com a temática do Conselho Tutelar, engajado com a causa. Mas a gente vê também tanto deputado, tantos políticos sem noção nenhuma. Estava tramitando há um tempo atrás, né, no Congresso Nacional, um projeto de lei que dava porte de arma para o Conselho Tutelar. Teve conselheiro tutelar que vibrou, que queria isso mesmo. Gente, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de repreensão, ele não é polícia, ele não deve, não pode e não deve querer colocar a vida dele em risco. Se há alguma situação que precisa de colete, que precisa de arma para se defender, não é o Conselho que tem que ir, é a polícia, tá certo? E se há alguma situação que o Conselho Tutelar precisa realizar algo de sua atribuição, de sua atuação, e sente que a sua integridade física, né, ou até mesmo, vamos dizer, qualquer situação de risco, ele deve acionar a polícia militar e solicitar o acompanhamento da polícia militar, tá certo? Vamos lá. Pessoas entrando. O Cacá Martins, meu amigo, um forte abraço. Todos que estão entrando aí, um forte abraço para vocês, tá? Tá. Ele colocou, um show na cidade.
Então a polícia está lá fazendo a ronda com colete à prova de bala e o conselho tutelar também vai fazer ronda com colete à prova de bala. Primeiro, o que esse conselho tutelar vai fazer nesse show? O conselho tutelar não fiscaliza a festa. Mas aí que está a grande questão, viu, Eric? E a todos os conselheiros que nos acompanham aqui. Vocês pegaram muito o período da pandemia. Eu, quando eu estive conselheiro tutelar, eu já entrei quente, né? Já peguei todos os... festaiada acontecendo. Aqui na minha região tem a terra do rodeio. Estou próximo de Barretos, Rio Preto, Araçatuba, terra do boi gordo. Então é rodeio atrás de rodeio. Toda cidade aqui tem a festa do peão. E aquela questão, tem baile disso, no Nordeste tem aí a Arraial de não sei o quê, no Pará tem lá aquela... Todo lugar tem a sua festa temática, vamos dizer assim, né? Então, e tem os shows, fora tantas outras festas. Então, aquelas festas que já são no cronograma, você já sabe que vai ter. Então, você precisa articular com o judiciário. Antes que venha a ordem judicial, articule não somente com o judiciário, mas articule com o promotor, né? Tente explicar, né? Reúna primeiro com o colegiado, delibere isso com vocês, faça, né? Crie um documento bem redigido, né? Dizendo que isso não, o conselho tutelar não é a fiscalização de festas é obscura a atribuição, a atuação do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele pode ser acionado para aplicar a medida de proteção. Agora, ele não tem poder para fiscalizar a festa. Ele não tem esse poder. Tá? Então, é aquela questão também que é difícil. É a mesma questão das viagens que muitos me questionaram aqui. Tem muito conselheiro tutelar que gosta de viajar. E tem muito conselheiro tutelar que gosta de estar ali no show. Ah, eu vou subir no palco. Ah, eu vou tirar foto com os cantores, etc e tal, aquela coisa toda, né? Então, é complicado. Igual exemplo, eu, aqui no meu município, eu já participei, não só no meu município, mas também em toda a região, de muitos eventos gospel, né? Eventos evangélicos, inclusive... eu apresentei aqui na cidade, no município de Buritama, o evento, né, do Disco Prazer, do Fernandinho. Ele esteve no município, quem apresentou, fez toda a apresentação, vamos dizer, toda a apresentação do evento ali fui eu. E realmente é bacana, você tá ali, então tava junto ali com o Fernandinho, aquela coisa toda, mas é aquela situação, né? O conselho tutelar, ele, quando ele está um evento gospel, até que tudo bem, é um evento tranquilo, né? Não tem bebida alcoólica, aquela coisa toda, mas tem evento aí que a sua própria permanência ali realmente é um risco, principalmente identificado na camisa, conselho tutelar, ou colete, aquele colete preto, né, que meu amigo Lauro Trindade ama aquele colete em preto, né, dos conselheiros tutelares. Eu não gosto, amo, tô falando no sentido figurado, tá? Tô sendo irônico aqui. Mas aquele colete, né, que parece mais com o colete da Polícia Civil, você não tem que usar aquilo. Eu já vi município que tem boné com brasão, conselho tutelar, colete, conselho tutelar nas costas, né? Aquela correntinha com aquele distintivo assim, né? Conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não existe para isso, gente. É por isso que o conselho tutelar em muitos municípios não são respeitados. Porque eles mesmos distorcem aquilo, a essência dele, que é o que? Zelar pelo cumprimento. Ele zela para que a polícia faça a segurança pública, para que a polícia faça a fiscalização, para que os organizadores da festa tenham ali pessoas para fazerem a fiscalização. Se eu estou vendendo barracas que vendem ali bebidas alcoólicas, ou dentro do ambiente ali se vende bebida alcoólica, eu tenho que ser o responsável para ter essa fiscalização. Vocês estão entendendo? Agora, tudo isso precisa ser articulado antes do evento, porque o que acontece? O judiciário, geralmente, ele deixa, né,
aos 48 minutos da prorrogação, 48 minutos de segundo tempo, liga para o conselheiro tutelar e fala assim, ó, tem um ofício para vocês pegarem aqui, né? A festa começou, né? A festa começa 10 horas, 11 horas, meia-noite. Esse horário, quando eu era adolescente, era o horário que todo mundo estava chegando em casa. Hoje é o horário que o povo está saindo, hoje está tudo mudado, né? Então, o que acontece? Às vezes, 8 horas da noite, alguém do judiciário liga e fala, ó, vem cá pegar um ofício para vocês. Aí tem uma ordem judicial ali. Aí, naquele momento ali, o que fazer naquele momento, né? Ou você vai, ordem judicial, você cumpre, ou você responde. Não dá nem tempo para você fazer. Que pedido de reconsideração que você vai fazer naquele momento ali? Não tem como, né? Então, é meio complicado. Então, aquilo que eu digo, você precisa articular antes de acontecer. Antes que aconteça, articule. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Eu preciso trabalhar. O conselho tutelar não pode ficar inerte, com os braços cruzados. Tem conselheiro tutelar que me fala assim, ah, aqui a gente não tem muita demanda no município. Claro que tem. Se você começar a trabalhar, né, todos os temas, todos os tópicos, você vai ver que vai faltar muito tempo para o colegiado agir, para os 5 conselheiros se empenharem, trabalharem. Né? Se toda semana vocês, se todo mês vocês falarem, nós vamos trabalhar com o judiciário esse mês que vem a polícia, no outro mês vamos trabalhar articular com o prefeito, com os vereadores, depois vamos articular com a saúde, com o social, com a educação, com a OAB, né? Ou seja, são muitos órgãos que o conselho tutelar precisa articular, precisa conversar, precisa mostrar para que veio. Algo que eu fico assim, nós vamos falar ainda, hoje eu não vou falar nada aqui do Maio Laranja, né? Da campanha Faça Bonito, combate à exploração, ao abuso sexual, né? Mas eu vou falar aí mais para frente, em vídeos, em outras lives, mas o interessante é que tudo tem prioridade. Eu vi essa semana na televisão a campanha Maio Amarelo, nada contra a educação do trânsito, combater a violência no trânsito, é louvável, mas tinha que ser no maio, e tinha que ser uma cor tão parecida com a laranja, como o amarelo, né? E a gente vê que os órgãos de imprensa dão visibilidade, estão dando visibilidade ao Maio Amarelo, né? A gente tem que combater, com certeza, a violência no trânsito, mas a violência contra a criança, violência sexual contra criança e adolescente também precisa ser combatido. E já é histórico, né, que o Maio Laranja é alusivo ao combate à exploração e à violência sexual, né, contra crianças e adolescentes, né? Então eu vejo assim que tudo tem recurso, tudo tem espaço, menos criança e adolescente. Quanto mais quando se fala da violência sexual contra crianças e adolescentes, tá bom? Mas vamos lá, é algo que a gente fica triste com isso aí, né? Vamos lá. Opa, a Érica colocou aqui, obrigado pela explanação, você é top. Vocês que são top, vocês são demais, né? Muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado, né? O carinho, essa participação com a gente aqui, né? Vamos ler. Bom, Josemar faz outra pergunta aqui. Que medidas podem ser aplicadas quando o adolescente viola o seu próprio direito? As medidas do MP, aqui deve ser Ministério Público, né? Parecem ser medida de proteção, desculpa, tá? As medidas de proteção parecem ser incapazes de mudar o comportamento do adolescente, né? O que eu digo, Josemar, que ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Eu estava ministrando uma capacitação e começamos a discutir em dado município um adolescente que estava toda a rede ali, psicólogo, CMDCA, a educação, todo mundo ali, inclusive o próprio conselho tutelar. E todo mundo falando o seguinte, não tem mais jeito para fulano de tal. Né? Não tem mais jeito. Já fizemos de tudo, já tentamos tudo,
e nada deu certo, né? A grande questão, quando a gente fala de medida de proteção, que a gente acha o seguinte, que a gente aplica uma medida de proteção, a gente tem o péssimo costume de achar que a gente é dono da verdade, né? A gente vê que o artigo 98 diz que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Ali fala por ação, omissão da sociedade do Estado, por falta, omissão, abuso dos próprios pais responsáveis, e em razão da sua própria conduta, que o meu amigo Josemar fala aqui, né? Agora a gente precisa saber a especificação dessas medidas, quando aplicar essas medidas, por que aplicar essas medidas, né? Os princípios de aplicação dessa medida. Um exemplo, o artigo 99, que a gente não olha muito, diz o seguinte: as medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isoladamente, uma, ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Então eu digo o seguinte, Josemar, o que tem acontecido? Tem muitos conselhos tutelados do Brasil afora, nós já aplicamos a medida de proteção. Aplicamos uma, aplicamos duas, aplicamos três e não resolveu e pronto, acabou. Não! A gente precisa ir trabalhando com aquilo que o município tem até resolver, chegar à solução da questão. Ah, mas parece que a gente está enxugando gelo. Nunca chega em lugar nenhum, né? Porque, como você mesmo colocou aqui, a situação parece que as medidas são incapazes de mudar o comportamento do adolescente. Realmente é muito complicado a gente mudar o comportamento de alguém que veio lá de trás com histórico de violência. A gente não sabe tudo o que aconteceu lá atrás. E de repente, com uma medida, ou duas medidas, três medidas que foram aplicadas, a criança, adolescente, a gente quer resolver a situação. Mas a questão que a gente vai conseguir amenizar, que vai conseguir evoluir alguma questão, mas a situação que não vamos ter muita evolução. E por isso que a gente precisa aliar o 101 com o 129. Lá no artigo 136, a primeira atribuição do Conselho Tutelar fala que ele atende crianças e adolescentes, né, aplicando medida do 101, tarará. Agora, o inciso segundo fala que atende e aconselha os pais ou responsáveis, aplicando as medidas do 129. Então, quer dizer que as medidas têm que caminhar o quê? Juntas. Não adianta só eu aplicar uma medida de proteção para a criança e para o adolescente se eu não estou trabalhando na célula mátre, que é a família, se eu não estou trabalhando esse núcleo familiar, se eu não estou trabalhando com os pais ou com os responsáveis, vai ficar um pouco complicado, né? E eu preciso observar o artigo 100. A gente precisa discutir, sentar, ler o artigo 100, que lá fala sobre o parágrafo único. O caput do artigo 100 fala da questão da aplicação da medida. Eu tenho que levar em consideração, né, em contas, as necessidades pedagógicas. Eu tenho que preferir aquelas que fortalecem o vínculo familiar e comunitário. Eu tenho que fazer uma avaliação de acordo com o parágrafo único do artigo 100 do Estatuto, que fala sobre os princípios que regem a aplicação das medidas. Você conhece os princípios que regem a aplicação das medidas, não é? O Josemar é nosso aluno no curso Viverflix. Lá nós temos, dentro da Escola Viver, inclusive, eu devo até fazer um outro lançamento aqui estamos liberando aí, né? Já está liberado na plataforma da Escola Viver, né? Um conjunto de cursos por um preço todo especial. Eu vou estar falando com vocês posteriormente essa questão aí. E lá tem um curso completo sobre toda essa questão aí. Aí tem os princípios, que a criança tem que observar todos os princípios, né, para se aplicar uma medida. A condição da criança e adolescente como sujeito de direito, a questão da responsabilidade paritária, a questão do interesse superior da criança e do adolescente. Então são vários princípios. Eu não posso aplicar, eu costumo dizer, a medida pela medida, tá certo? Porque a medida também do artigo 100 é exemplificativa.
Olha o que diz o caput do artigo do 101, né? Que são as medidas de proteção. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Aí nós temos aí 9 medidas. Quem é a autoridade competente para aplicar a medida? Conselho tutelar e o juiz. O conselho tutelar aplica do 1 ao 7, o juiz do 1 ao 9. Tá certo? Então, há uma questão assim que às vezes falta um pouco essa sensibilidade da gente monitorar e substituir, aplicar outra medida, né? Porque a gente não pode se dar por convencido, né? Se não está funcionando, vamos substituir, vamos monitorar, vamos conversar com a rede, vamos reunir com a rede, vamos ver o que pode, porque o Conselho Tutelar também não é um órgão técnico. Às vezes o Conselho Tutelar fica determinando um monte de medida sem ter o conhecimento técnico, sem ter a causa ali, sem saber, né? Então, o que acontece? Vai ficar ali enxugando o gelo, tá certo? Então, a gente precisa observar todas essas questões aí, tá certo? Vamos lá, Deus abençoe todos vocês aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Ana Lúcia, minha esposa, está acompanhando aqui. Um forte abraço, meu amor. A minha esposa, a mulher... Tem muita conselheira bonita, mas a minha esposa é a mulher mais linda do mundo, tá certo? Vocês todas são lindas, mas a minha esposa é a mulher mais linda do mundo, né? Eu costumo dizer isso e o marido também tem que dizer, você que é conselheiro tutelar, a sua esposa, você tem que achar ela a mulher mais linda do mundo. E também você, conselheira tutelar, o seu marido, você tem que achá-lo o mais lindo do mundo, né? Vamos lá. Bom, aí o Josemar está falando aqui, mas há direito violado em adolescentes estarem na rua fora dos horários convencionais? Aí é aquilo que eu digo. Precisa se fazer uma leitura. Há situação que sim. Há situação que sim. Agora, um exemplo. O adolescente está ali, né, na praça, um grupinho ali, eles estão ali bebendo alguma coisa, tá rolando aquele narguilé, cigarro, direito está violado. Porém, quem vai fazer essa abordagem primária não é o conselho tutelar, é a polícia. Porque ali está acontecendo um crime não da criança, do adolescente que está ali, ou se tiver criança ali também. Pode ter acontecido um crime daquele que vendeu aquela substância. Então a gente tem que fazer essa leitura. A situação, o adolescente tá na rua, meia-noite e 30, né? Um exemplo. Quase 1h da manhã. Mas ele está chegando da faculdade, ele estuda em uma outra cidade, e o ônibus chega tarde, então o ônibus para na praça, ele tem que ir a pé até a casa. Então, quer dizer, tem todas essas leituras aí que a gente precisa fazer, e a gente sabe essa questão, e a situação, toda a abordagem tem que ser feita pela polícia. E a abordagem feita pela polícia, a polícia tem que saber quando está, e essa orientação todo o Conselho Tutelar também pode dar essa orientação aos policiais. Se há criança, adolescente consumindo, eles não estão cometendo crime, eles são as vítimas, então tem que ser tratado como vítimas, tá certo? Como vítimas. Agora, o que o Conselho Tutelar, se a polícia ligou, os adolescentes estão aqui, estou com os adolescentes aqui, já identificamos quem entregou, quem vendeu, nós vamos cuidar da parte do crime, e o Conselho Tutelar vai, se necessário for, encaminhar, aí que entra o termo de responsabilidade, olha, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, tá certo? É só um caso aí esporádico aí, né? A gente tem que fazer essa leitura aí, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu tentar ver isso aqui. Ricardo Gonçalves, o Tribunal do Rio Grande do Sul considerou a típica conduta de um adolescente de 15 anos de idade ter relação
com um adolescente de 12 anos de idade. O tribunal usou a tese Romeu e Julieta. Gente, vamos lá. O que diz a lei? Agora vamos para eu vou ler aqui o Código Civil. O adolescente tem 15 anos. Né? A outra adolescente tem 12. No Brasil, artigo 217-A. O que diz? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Estupro de vulnerável. Ah, Emerson Freitas, mas é um outro adolescente que tem 15 anos. Então não tem estupro de vulnerável. Claro que sim. Ele está cometendo não um crime, mas ele está cometendo um ato infracional. Ele está cometendo um ato infracional. Um adolescente de 15, no Brasil, abaixo de 14 anos, é vulnerável. Nada que tanja questões sexuais pode, nenhum tipo de ato libidinoso. Inclusive, o parágrafo 5º do 217-A, isso aqui não é estatuto, isso aqui é o Código Penal, tá certo? Artigo 217-A, o parágrafo 5º diz o seguinte: as medidas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º desses artigos, que tipifica ali o crime e tem inclusive a pena, aplica-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, uma adolescente de 12 anos, ou até mesmo de 13 anos, não pode dizer, eu quis, foi da minha vontade, ela é vulnerável, ela não tem vontade própria, da mesma forma de uma criança. Então, tem gente que existe uma falsa segurança aí para muitos pedófilos, né? Para muitos criminosos, que, não, já tem 12 anos, já é adolescente, então eu posso, não pode nada. Né? No Brasil, abaixo de 14 anos não pode nada, tá certo? Tem muito marmanjo aí namorando menina de 12, de 13 anos, ele não está namorando. Isso é estupro de vulnerável, porque qualquer ato libidinoso, um beijo na boca é um ato libidinoso. Ainda que ele não tenha o ato propriamente dito, né? o consumar ali o ato sexual ali propriamente dito, mas qualquer ato libidinoso já é um ato sexual, tá certo? Então já é crime, ok? Então, nós não podemos admitir essa questão. Mas é um outro adolescente. Ele está cometendo um ato infracional. Se ele fosse maior de 18 anos, seria crime de estupro de vulnerável. Como ele é adolescente, ele cometeu um ato infracional. Qual o ato infracional ele cometeu? Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Então, mas é da vontade dela, então não dá. Eu costumo dizer que, em relação ao adolescente, eu vou fazer uma analogia agora com um texto da Bíblia que está lá em Gênesis. Né? Em Gênesis, quando todo mundo conhece a história, Gênesis virou até novela, a história de José virou até, acho que é novela, né? E filme, tem tudo. E a gente vê que José, quando estava na casa de Potifar, a esposa de Potifar queria possuí-lo. O que o José fez? José saiu correndo. Ele falou, não, eu não vou, não posso, não devo. Né? E da mesma forma, um adolescente maior de 14 anos ou um adulto com qualquer criança menor de 14 anos. Quando eu digo criança ou adolescente, né, menor de 14 anos, qualquer ser humano, qualquer pessoa. Pessoa,
Inclusive, a situação aí, a situação de que o adolescente tem 13 e a adolescente tem 14. Inclui também na mesma questão. Aí é estupro de vulnerável. Tá certo? Então aí não é só o sexo masculino que pode praticar o crime de estupro. O sexo feminino também, tá certo? Às vezes a gente tem essa questão, essa cultura nossa machista, não, né? Então a gente tem que proteger tanto a criança do sexo feminino, como a criança do sexo masculino, como o adolescente do sexo masculino e feminino, da mesma forma, tá certo? Então, estupro de vulnerável, tá certo? Estupro de vulnerável. Abaixo de 14 anos no Brasil, nada pode. Abaixo de 14 anos não namora, tem que estudar, entendeu? Tem que estar na sua família, é um ser humano que está em formação, tá certo? Ah, Emerson Freitas, mas acontece, tem muitos juízes aí que não levam em conta essa questão da lei, tá errado. Precisa ser denunciado essas questões aí, entendeu? Tem que trazer à tona, tá certo? É por isso que tem acontecido. Eu vejo que, igual um exemplo, quando a gente fala de violência sexual contra criança e adolescente, todo mundo se cala. Ninguém quer dar a cara, ninguém quer falar, ninguém quer condenar, né? Ninguém quer falar sobre essa questão, porque muitas das vezes, desculpa a expressão, mas tem um rabo preso, alguém da família está sendo um estuprador. É complicado essa questão aí, né? Ah, não, eu não vou nem... Porque tem alguém na minha família que tem um primo meu que namora, ele tem 18, namora com a menina de 13. É um estuprador. Vamos colocar bem os termos aí, né? Tá certo? Mas vamos lá. Eu não vou falar mais aqui não, senão eu me empolgo aqui, eu fico revoltado com essas situações aí. Vamos lá, vou tentar responder, espero que respondi a questão aí. Vamos lá, todos que estão nos acompanhando aqui, né? Todos vocês, uma excelente noite a todos vocês. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão eu vou saltar o nome de alguém, vai ficar complicado, né? Bom, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Boa noite. Quando o quartel liga para o plantão do Conselho Tutelar solicitando a presença do Conselho Tutelar no quartel, porque a genitora relata que não vai porque o filho dela não tem conserto. Aí o Conselho Tutelar precisa, desculpa a expressão, mas ensinar essa autoridade policial a trabalhar. Falar, então você vai dar voz de prisão. Se ela não vai por bem, ela vai ter que ir por mal. É responsabilidade dela. Tá certo? O Conselho Tutelar não tem que ir. Agora, pera aqui. Desculpa, é estarrecedora essa questão. A mãe, que tem o poder familiar, né? Ah, não, meu filho não tem jeito, eu não vou. Eu não vou na delegacia. Se ela não vai, ela tá presa. Se ela vai por bem ou vai por mal. Quem exerce o poder familiar, a responsabilidade não é do Conselho Tutelar. E o que tem acontecido no Brasil afora é o contrário. A mãe fala que não vai, chama o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fala que não vai, o delegado dá voz de prisão para o Conselheiro Tutelar. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, a gente precisa, né, colocar esses pingos nos is aí, porque senão fica complicado, né? Agora, puxa vida, a responsabilidade é minha, eu falo, não, eu não vou. Não existe opção, ela não tem opção de querer ou não querer. Ela tem que ser conduzida, até mesmo coercivamente, à delegacia, o quartel, sei lá, o local aí que se encontra recolhido esse adolescente, porque ele não está preso, ele está recolhido, tá certo? A Sueli disse aqui, parabéns, professor Emerson, você é excelente. Excelentes são vocês, obrigado. Excelentes são vocês aí, depois de um dia de trabalho, acompanhar a gente aqui, né? Eu sei que tem muita gente aí com muita sede de conhecimento, né? Vamos lá, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, né?
a Luciana também disse que na cidade dela, olha, o promotor manda ofício para o Conselho Tutelar fiscalizar o carnaval. E lá fomos nós. Primeiro que já está tudo errado. O promotor, ele não tem autoridade de dar ordem para o Conselho Tutelar. Está errado, né? Segundo, que se essa ordem também vem do judiciário, está totalmente equivocado. Mas aquilo que eu digo, se você sabe que isso vai acontecer, você tem que ser o agente ativo da ação. Você tem que articular, porque eles sempre foi assim, sempre o Conselho Tutelar fez. Por que vocês querem mudar agora? E não adianta vir com argumentozinho, frase, vocês têm que se armar. Vocês têm que se equipar, porque senão, né, vocês chegarem diante do... Eu mesmo, quando eu estive conselheiro tutelar, houve uma situação numa reunião com o promotor e com o juiz, que eu dizendo ali, ó, Vossa Excelência há de convir comigo que a fiscalização de uma festa é uma atribuição obscura, né? É uma atuação obscura às atribuições e às atuações preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, assim, na lata o juiz falou, é por isso que a gente dá a ordem judicial, para vocês fazerem algo que não é atribuição de vocês. Aí eu virei para ele e falei assim, mas como é que eu faço? Vossa Excelência agora está sendo arbitrário. Desculpa, mas então o senhor está dizendo aqui com todas as letras que a gente tem que fazer algo que não é nossa atribuição, porque o senhor está mandando? É isso mesmo? Ele é isso mesmo. Né? Mas depois o que nós fizemos? Né? Articulamos, esse aí, infelizmente, tivemos que estar lá. Não fizemos fiscalização, ficamos aquela presença lá, né? O que você vai fazer numa situação dessa? Ficar lá cara crachá? Obrigou o conselho a estar lá, o conselho estava lá, mas ele não tem esse poder de polícia que o judiciário acha que ele tem, né? Aí depois sentamos com o judiciário, articulamos de uma maneira com calma, moderada, ponderada, mostramos que o Conselho Tutelar ele é importante para o judiciário, porque vocês têm que mostrar para o juiz que o Conselho Tutelar é tão importante para o judiciário que ele faz justiça social. O Conselho Tutelar ele é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito. Aqueles casos menores que, com a ausência do Conselho Tutelar, somente o juiz poderia resolver, o Conselho Tutelar resolve e não chega no juiz. Começa com esse argumento, fala, olha, Merentíssima, nós queremos exercer a nossa função para desafogar o judiciário, porque se nós cumprirmos as nossas atribuições, de fato, começarmos a fazer o que temos que fazer, as demandas que vão chegar aqui no judiciário serão menores. Os casos que a gente pode resolver, nós vamos resolver. Nós vamos aplicar as medidas de proteção, nós vamos monitorar, e muitos casos não vão chegar aqui no judiciário. Agora a gente precisa da ajuda do senhor, a gente precisa desse empoderamento, dessa parceria com o judiciário. A parceria com o judiciário não é você fazer o que eles querem, e sim eles darem o aval, darem o respaldo, tanto a parceria do judiciário como da promotoria, para que o quê? Que vocês venham cumprir as suas atribuições, que vocês venham cumprir as suas atuações que estão preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o grande problema, tem conselheiros tutelares que não vão ter esse poder de argumentação, porque nem eles estão tão preocupados realizando aquilo que não é atribuição deles, que eles não têm tempo para realizar aquilo que é atribuição, e às vezes não tiveram capacitação, né? Eu vejo muito de vocês aqui, me acompanham, a gente tem muito material aqui, se a gente pegar, né, aqui no Instagram, no Facebook, juntar tudo, é bem provável que dá uma grande capacitação. Mas os assuntos são soltos, o importante é você cobrar que no seu município tem uma capacitação. Se você ainda não foi capacitado, seu município não foi capacitado, pode me procurar no privado, na 18 996 33 28 58, que eu posso até te ajudar
a ver essa questão aí, a você mandar um ofício, a você até mesmo mandar ao conhecimento do promotor, né, do seu município, que vocês estão trabalhando sem capacitação. E trabalhar sem capacitação também não dá, porque a capacitação é algo, pelo menos, né, a minha, de outros amigos que a gente tem por aí, né, tem muita gente boa aí ministrando capacitação, né, mas eu digo da minha, porque é que a minha empresa, a capacitação que a gente ministra é algo que habilita o conselheiro tutelar a encarar o dia a dia do trabalho, tá certo? Então, isso fica complicado. Agora sim, não pode esperar, minha amiga, o ofício chegar. O ofício chegou, são poucas opções. Cumprir, chorar, ou responder, né? Porque não dá tempo nem de fazer um pedido de consideração, tá? De reconsideração, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Gente, já são 8, já estamos a quase 1 hora de live, né? Eu agradeço a todos vocês. Muitas pessoas já passaram aqui, alguns aí já estão desde o começo, então eu agradeço a todos e todas vocês, né? Vamos lá. Bom, o Paulino Domingos, né, acredito eu que é esse nome, disse o seguinte: trabalho tem, e muito. Agora, existe conselheiros que não têm coragem de trabalhar. Infelizmente, é aquela questão. Vocês que estão me acompanhando aqui, praticamente vocês estão trabalhando esse horário, vocês estão se capacitando, vocês estão adquirindo conhecimento, né? Então isso aqui não é para vocês. Mas a gente sabe que tem muitos conselheiros também que não estão nem ali, eles querem chegar na sede do conselho, ficar lá, ó, tomando um cafezinho, tranquilo, dialogando na rede social. Glória a Deus, hoje não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, não teve problema nenhum, não teve nenhuma denúncia. Onde está no Estatuto da Criança e Adolescente que diz que o Conselho Tutelar trabalha através de denúncia? O Conselho Tutelar não é polícia. O Conselho Tutelar, ele trabalha cumprindo as suas atribuições, que estão no 136, e também as suas atuações que estão fora do 136. Um exemplo, o 56. Ele recebe comunicado da instituição de ensino, de evasão escolar, aquelas questões todas lá, entendeu? Então existe atuação fora do 136, tá certo? Nos meus cursos eu falo muito bem isso, especifico bem essa situação, e, inclusive, né, lá dentro da escola Viver, o curso Viver Flix, que eu vou estar disponibilizando novamente para vocês aí, é um conjunto de cursos, nós vamos ter estamos atualizando lá, nós vamos ter lá são 15 atribuições, eu encontrei 15 atribuições dentro do 136, 15 atribuições do Conselho Tutelar, e 11 atuações que vão puxar alguma atribuição, etc e tal, que não estão no 136, que estão fora do 136 e algum outro lugar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E até mesmo existem outras atuações do Conselho Tutelar, dentro do exemplo da Lei 13.431, que é a lei que estabelece o sistema de garantia de direito e criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, essa questão toda, né? Então, assim, a gente tem que arregaçar mesmo as mangas e partir para o trabalho, porque trabalho tem demais. A verdade é o seguinte, a gente não sabe por onde começar. E o trabalho tem que ser colegiado, reunir os 5, reúne os 5, vamos estudar. Qual o maior problema hoje do Conselho Tutelar? Qual o maior problema hoje que envolve aqui a criança e o adolescente dentro do município? Trabalho tem demais. Existem municípios aí que os conselheiros tutelares não redigiram nem o regimento interno. Então, como não tem trabalho? Se nem o regimento interno, o conselho, já estamos quase no final do mandato, e o Conselho Tutelar não tem nenhum regimento interno. Tem município aí que o CMDCE está cobrando o regimento interno para apreciação. E sabe o que acontece? O Conselho Tutelar nem sabe por onde começar, porque não tem. Ou pega aquele regimento interno todo amarelado lá, de 1900 antigamente, e fala, tira um xerox e manda aquela cópia. Não.
O regimento interno do passado, do conselho tutelar passado, não serve. Ah, mas é um regimento interno muito bom, você pode fazer o quê? Pegá-lo de base, atualizar, né? E efetivar como regimento interno do atual colegiado. Mas o regimento interno é do colegiado atual, tá certo? Vamos lá. Gente, tem muita pergunta, mas vamos lá, vou tentar responder, né? Quando surge um acolhimento de adolescente ou criança, neste caso, o conselho tutelar que faz ou assistência social. Bom, tem inclusive live, tem inclusive no canal do YouTube, eu explico tudo muito bem explicado essa questão lá, mas vamos por parte aqui. É cultural no Brasil que todo o acolhimento institucional o conselho tutelar o faz. Mas vamos lá. O que diz o artigo 101? Eu vou até abrir aqui o estatuto, artigo 101, né? Inciso 7º, né? O artigo 101, vamos lá, vamos ler o caput. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas em 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, o conselho tutelar, ele aplica a medida de proteção de que forma? Não ele executando, mas ele determinando. Da mesma forma que o juiz determina o acolhimento institucional, o conselho tutelar determina o acolhimento institucional. O inciso 7º está aqui, determina o quê? Acolhimento institucional. Quem pode determinar o acolhimento institucional? O juiz ou o próprio conselho tutelar, tá certo? Mas aqui está a grande questão, Sueli. Quando surge esse acolhimento institucional, emergencial, etc e tal, é o conselho tutelar que vai fazer ou assistência social? Isso precisa estar desenhado no seu município. Porque se não estiver desenhado, quem deve fazer o acolhimento institucional? Ao meu ver, é uma das medidas de proteção que mais fere direito. Fere o direito à convivência familiar e comunitária. É uma medida violenta. Por quê? É uma medida que vai tirar a criança do núcleo familiar. É uma medida que vai, para a criança vai ser algo, e para o adolescente vai ser algo que vai ferir a liberdade dela, muita situação, apesar que ela não está presa, tá bom? Ela está acolhida, ela está em um lar substituto, vamos dizer assim. É um acolhimento institucional, não é uma prisão, ela não está ali presa. Então a grande questão é o seguinte, quem faz? Como está desenhada essa política em seu município? Vocês desenharam isso? Se não desenhou, vai chegar um momento que vai ser rabiscado por alguém. Aquilo que não está desenhado será rabiscado por alguém e o conselho tutelar terá que decifrar aquele rabisco. É desse jeito, né? Então, o certo é uma medida agressiva, é uma medida evasiva, é uma medida muito complicada, muito delicada. O conselho tutelar, ele tem competência para isso? Para chegar lá na unha, vem cá, vamos levar você para a instituição de acolhimento. Não. É um trabalho que precisa ser executado por uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar que vai fazer a abordagem, desde a abordagem na residência da pessoa, abordando os pais, abordando a própria criança ou o próprio adolescente, eu acredito que deve ter no mínimo 2 profissionais, um psicólogo e um assistente social. Tá certo? No meu modo de pensar, ok? Agora, o conselheiro tutelar, o que acontece é o seguinte, o oficial de justiça vem, entrega a ordem judicial, o conselheiro tutelar pega o carro do conselheiro, vai lá e faz o acolhimento. Agora o que eu estou dizendo é para você, se isso sempre foi feito, se você simplesmente, quando acontecer, a assistência que vai ter que fazer, porque o Emerson Freitas falou, eu não falo, opa, deu uma paralisada aqui, mas eu acho que tá tudo ok, né? Não é o conselho tutelar quem deve fazer. Porém, se você quer... O problema é o seguinte, muito conselho tutelar fica com os braços cruzados, aí quando acontece que ele vai dizer, isso não é minha atribuição, isso é atribuição do social, isso é atribuição de fulano, quer apontar as atribuições
quando vamos dizer que o circo está pegando fogo, quando a bomba estourou, quando a ponte estourou, sei lá, né, quando a represa estourou, não tem o que fazer, gente. Então, se você não articular essas questões, sempre quando acontecer, vai estourar no Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar tem que criar, não o Conselho, mas a rede, tem que cobrar que esses fluxogramas sejam estabelecidos no município, tá certo? Quem vai dizer quem deve fazer o acolhimento institucional é a rede aí do município. Precisa ter no município, né, esse serviço de abordagem para o acolhimento institucional. Quem vai fazer a abordagem? Né? A situação que o Conselho Tutelar ele pode acompanhar, para não falar aqui, né? Mas quem vai fazer não é ele não é um órgão técnico, tá certo? E a situação nem precisa acompanhar, vai lá, fez a abordagem e tudo mais, a equipe realizou, né? Fez o acolhimento, ok. O conselho, a obrigação do Conselho Tutelar é determinar. Agora o que acontece é o seguinte, o juiz também determina para que o Conselho Tutelar o cumpra. Então são situações que precisam ser articuladas, precisam ser desenhadas no município. E o grande problema, aquilo que não está estabelecido no município, o Conselho Tutelar, historicamente, ele é um órgão que tem sido e servido para quê? Para servir de estepe de ausência de políticas públicas, para servir de sobreexcelente, para servir de, vamos dizer assim, a política não está estabelecida, não está desenhada, é o conselho que tem que fazer. Onde tem criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem que estar. Não, tem que estar a sociedade, tem que estar a comunidade, tem que estar a família, tem que estar o Estado. O Conselho Tutelar, ele vai atuar para dizer de quem é a responsabilidade. Tá certo? Vamos prosseguir aqui. Josemar colocou aqui, né? O conselheiro que diz que não tem trabalho, certamente não trabalha na prevenção. Realmente. O trabalho do Conselho Tutelar ele deve ser preventivo. Gente, a atribuição primária do Conselho Tutelar, que muitos chamam de eu chamo de definição e de missão do Conselho Tutelar, artigo 131, zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, né? Esse zelar pelo cumprimento é um trabalho preventivo. O Conselho Tutelar ele precisa zelar para que não ocorra nem a ameaça, nem a violação. Se aconteceu, ele vai garantir o direito, ele vai tentar restabelecer o direito, mas o grande trabalho dele, né, como o Josemar falou aqui, é o trabalho da prevenção, porque a definição, o Conselho zela pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. Se ele está zelando pelo cumprimento, as violações não vão acontecer, tá certo? E se acontecerem, prontamente serão solucionadas, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui, né? Aqui tem uma outra questão aqui. Quando a rede de proteção, ao invés de trabalhar juntos, só critica o CT e não gosta nem de participar das reuniões mensais, infelizmente não conseguimos sozinhos. Bom, porque na verdade, Érico, o Conselho Tutelar, ele não é um serviço. Ele não vai realizar. Né? Ele, inclusive, tem muita gente que não sabe disso, ele não faz parte da política de atendimento. O que o Conselho Tutelar é? Ele é o Conselho Tutelar, ele faz parte do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Da mesma forma que o juiz, que o judiciário também faz parte do sistema, mas é um órgão que não faz parte da política de atendimento, o Conselho Tutelar também o é assim. O grande problema é que, ao meu ver, o Conselho Tutelar ele foi desenhado para o município como responsabilidade do município em várias situações, quando, na verdade, ele deveria ser um órgão federal, né? Ele deveria estar arrolado a um órgão federal, ou pelo menos estadual, ser um órgão estadual, porque dessa forma
ele não teria tantos problemas com o município, porque o município acredita e tem certeza que ele faz parte da rede de proteção do município. E ele não faz parte da rede de proteção, ele não faz parte da política de atendimento, vamos dizer assim, a política de atendimento, ele não faz parte da rede de atendimento do município. Pelo contrário, ele zela para que a rede de proteção do município venha a funcionar. Tá certo? A Luciana está falando, aqui não é diferente, nós estamos sofrendo. É verdade, o Conselho Tutelar sofre muito com todos esses problemas, né? Tem outra pessoa que colocou aqui, não estou conseguindo ler o nome, né? Porque no Instagram, o nome, a pessoa tem que encontrar um nome, às vezes, porque o nome que já existe, então tem que ficar criando alguns nomes, né? A gente não consegue ver qual é o nome da pessoa mesmo, né? O problema com a rede, né, é um problema de falta de interesse, de compromisso de muitos, né? Isso é verdade, né? E realmente, aqui está falando, a gente fica desmotivado, é muito pouco caso com o órgão Conselho Tutelar. Eu concordo, né? Eu concordo. Mas isso não é motivo para a gente desistir, né? Aqui é Lu Carlos, agora eu não sei que Lu é esse, né? Se é Luciana, o que é. Ela coloca aqui, acho que capacitar a rede é necessário. Você acha, eu tenho convicção, né? Você está plenamente certa. Inclusive, o trabalho meu hoje, quando alguém pede um orçamento só para o Conselho Tutelar, eu nem gosto de ir no município, porque não surte muito efeito. Não adianta você empoderar o Conselho Tutelar se a rede também não está empoderada, tá certo? Eu preciso empoderar a rede, empoderar de informação, eu preciso capacitar. E quando o trabalho é feito em rede, igual um exemplo, todo município que eu vou, fica satisfeito o Conselho Tutelar, fica satisfeito o CMDCA, fica satisfeito toda a rede, a polícia fica satisfeita, a educação fica satisfeita, porque eu trabalho com a legalidade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é libertadora. E a gente precisa mostrar isso para todo mundo. Que o que está em jogo são os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes, tá certo? Vamos lá. Bom, aí veio aqui o termo de responsabilidade, né? A Luciana colocou aqui, o termo de responsabilidade tem validade quando entrega de criança para um avô, a genitora foi presa por tráfico. Olha, esse termo de responsabilidade é um outro equívoco histórico. Outro equívoco histórico, né? Porque qual a medida que está? É o 101, artigo 101, inciso 1º. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Quando que eu vou aplicar um termo de responsabilidade? Quando eu encaminhar para os pais ou para os responsáveis, legal, aquele que já tem a guarda. Agora, se eu estou encaminhando como uma medida de proteção alguém da família extensa, eu não tenho que aplicar um termo de responsabilidade. Se você for lá no artigo 136, tem alguns artigos, né? Dentro do próprio estatuto, que se a gente esconder uma nota de R$200 ali, ninguém acha, né? Por exemplo, o artigo 136, o parágrafo único, diz assim, ó, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Então, aí, nesse caso, né, o Conselho Tutelar entendeu que deve ter o afastamento desse convívio ali, precisa comunicar ao Ministério Público. Não tem termo ali naquele momento, é o Ministério Público que vai orientar essa avó a procurar uma defensoria pública,
né, procurar ali o advogado que vai dar todo o trâmite ali, porque o Conselho Tutelar não tem autoridade de dar guarda provisória para ninguém, tá certo? É por isso que fica essa bagunça aí. Tem muitos, existe até Brasil afora, muitos juízes, promotores que acabam aceitando esse termo de responsabilidade do Conselho Tutelar, que acaba facilitando algum trâmite. E isso não é legal, tá certo? Então esse termo de responsabilidade, ele não é para isso. Tem live, vai lá, se você for lá no nosso canal no YouTube, eu falo lá sobre a questão, nós fizemos acredito, um professor responde, que nós tratamos só sobre o termo de responsabilidade, tá certo? Gente, já são quase 9 horas, né? E olha, a capacitação ela precisa sim ser com toda a rede. Não adianta capacitar só os conselheiros tutelares, né? Tem muita gente entrando. Agora a questão é o seguinte, aqui, mas tem um conselheiro que falou, a resposta aqui com relação à capacitação, né, sempre a mesma, não tem verba, né? Não tem verba. Mas, gente, é uma questão de lei, Parágrafo, isso está no ECA, parágrafo único do artigo 134, constará em lei orçamentária municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, a remuneração e a formação continuada dos conselhos tutelares. Não é favor, não é uma questão de ter ou não ter verba, tem que ter, tem que constar, senão precisa levar o conhecimento do promotor, né? O Ministério Público precisa ter conhecimento para ajustar essa questão aí no município e cobrar que o município venha a capacitar, porque a formação não é uma, não é duas, a capacitação ela tem que ser continuada, tá certo? Aí que tá o problema, a gente aceita muito o não. Olha, requisita, né? Faz um documento, tudo certinho, depois se você tiver dificuldade, pode me procurar aí no direct, pode me procurar em 18 996 33 28 58, que eu passo todas as informações, inclusive até mesmo lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo lá que eu falo sobre toda essa questão aí, tá certo? Não só da questão de capacitação, mas também recursos e questão até mesmo salarial do Conselho Tutelar, ok? Vamos lá, muita gente entrando agora, né? Há muita disputa, né? Acredito, alguém falou que provavelmente todo município é disputa política, e isso acaba entrando nessa questão, né? Emerson, e se os dois tiver 13 anos, é ato infracional? Sim, continua sendo ato infracional. Aquele que foi o agressor, né? Gente do céu, se os dois tiver 13 anos, é ato infracional, aí vai, os dois são vulneráveis. Aí vai daquela questão, houve o estupro? Ou foi só o ato libidinoso, só que eu falo entre aí tem que estudar a questão, tá certo? Não dá para eu dizer aqui, propriamente dito aqui, como que é, como que não é. Mas a grande questão é o seguinte, se é estupro, se houve estupro, é estupro de vulnerável. Aquele que estuprou, né, cometeu o ato infracional. Agora, se é uma relação de namoro, essa questão toda aí aplica-se medida de proteção nos dois. Tá certo? Estão parabenizando aqui, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Bom. Jesus, eu quase... Gente, eu quase encerrei o vídeo aqui. Desculpa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um abraço também, eu vi aqui, se eu não me engano, o meu amigo Elógio, né? Do Capacita Brasil. E lembrando que eu também estarei no Capacita Brasil nos dias, deixa eu pegar a minha colinha aqui, porque é muita data, né? Dia 25, 26 e 27 de maio em Fortaleza, Ceará. Se você ainda
você é da região aí, quer participar, entre em contato com o nosso amigo Elógio Neto, entre em contato também com o pessoal aí do Capacita Brasil, tá certo? Bom, alguém está pedindo aqui para falar sobre a carga horária dos conselheiros tutelares. Bom, gente, essa questão da carga horária dos conselheiros tutelares é assunto para uma outra live, mas eu vou ser bem sucinto aqui, eu vou dar uma pincelada. A grosso modo, eu tenho que cumprir aquilo que está na lei municipal. Carga horária é o horário que eu trabalho dentro do conselho tutelar. De segunda a sexta, cada um tem a sua carga horária ali. Não dá para somar a carga horária de todo mundo, o horário de funcionamento de todo mundo, não dá para fazer isso. E outra coisa também, o sobreaviso, que é os famosos plantões, não se misturam com a carga horária, infelizmente, tá bom? O que vocês precisam pleitear? Receber os plantões. Tem municípios aí que ganham 30%, 40%, 50% por estar de plantão. Por estar, eu não gosto de chamar de plantão, eu chamo de sobreaviso, porque plantão é se você estivesse lá na sede do Conselho Tutelar. Então você está de sobreaviso, tá certo? Então essa questão aí, a questão da carga horária é algo complicado, o cerco está fechando, alguns municípios estão cobrando que os conselheiros tutelares têm que trabalhar todo dia, em muitos municípios os conselheiros tutelares estão com um salário mínimo, então por isso que vocês precisam cobrar o cumprimento do artigo 134, a resolução do CONANDA, lá é na resolução que fala, da resolução 170, fala que tem que ser dedicação exclusiva. Mas nessa mesma resolução, nesse mesmo artigo que fala que tem que ser dedicação exclusiva, fala que o salário do conselheiro tutelar também tem que ser compatível à importância da função. Então tem muita coisa errada aí que precisa ser articulada, que precisa ser... e não tem como, tem que articular, às vezes você precisa... vai ter negativa, né? Mas é desse jeito aí, tá certo? Não tem como. A gente precisa dentro dessa questão aí, né? Domingos colocou Elógio Neto, é uma pessoa maravilhosa, especial, grande amigo, né? Elógio maravilhoso, um grande amigo nosso aí no sistema de garantia também do direito da criança e adolescente, que está realizando um grande evento, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou agradecer a você, nós vamos ficar por aqui. Eu quero convidar vocês a estar comigo novamente deixa eu passar minha agenda aqui também, né? Quem sabe você consegue participar, né? A quarta-feira eu estarei com a minha amiga Bebel, estarei na live dela, de frente com a Bebel, quarta-feira às 19 horas. No dia, se eu não me engano, no dia 9, eu estarei com a doutora Damares, né? Deputada estadual do Estado de São Paulo, aqui, doutora Damares, numa live com ela também. Toda segunda-feira nós estaremos aqui, eu sempre vou divulgar, ou vai ser 7h30 ou às 20 horas, né? Com uma live especial aqui para você. Por enquanto nós estamos fazendo o Professor Responde, mas vamos ter outras lives aí, né? Estarei também no Capacita Brasil esse mês, dia 25, 26 e 27 de maio, né? E em junho, no final de junho, nós vamos ter aqui um encontro presencial, primeiro encontro regional de profissionais da rede de atendimento à criança e ao adolescente, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos, num lugar muito especial. Será no Hot Planet Termas Park, em Araçatuba, tá certo? Um evento presencial, vai ser o dia inteiro, e depois eu vou, que tiver tudo certinho, vai ter toda a divulgação aí nas nossas redes sociais, tá certo? E também ainda temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse aqui, ele é em espiral, né, fácil de manusear. Ele tem a atuação do Conselho Tutelar em destaque, tá certo? Em negrito, onde tem uma atuação do Conselho, atribuição, medida de proteção, tá tudo ali em destaque, para facilitar o manuseio, para facilitar o dia a dia do conselheiro tutelar. E tem também a resolução 170 do CONANDA, tá certo? Porque também é muito importante a gente ter em mão esse documento, né, que norteia muito a própria atuação do conselho tutelar, tá certo? Bom, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, né? Até agora. Bom,
Teve mais uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder, deixa eu ver aqui. Bom, a pergunta. Depois me chama no privado, tá? Que vai ficar meio complicada essa última aqui, referente aqui a salário família, referente a desconto. É uma pergunta bem complexa. Aí depois você me chama no privado que eu posso te ajudar por lá, tá bom? Você que fez essa pergunta aqui. Tá certo que eu preciso de mais informações também para te responder, ok? Mas olha, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço, eu sou muito grato a todos vocês. Que Deus, na infinita graça, na sua infinita misericórdia, venha guiar você no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu sei que é um trabalho árduo e a gente tem que encarar como uma missão dada por Deus, né? Ontem, no culto, eu ministrei e na palavra eu disse o seguinte, que tudo que a gente faz, nós estamos sendo um agente de Deus. Nós estamos fazendo não para nós e não para as pessoas, mas para Deus. Nós somos representantes de Deus. Então, que as pessoas possam ver Deus em você, tá certo? Que você possa ser um agente de Deus. Que você possa ser aquele que realmente está nessa causa como conselheiro tutelar para realmente zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E que Deus te fortaleça, né? Porque é só com Ele, é sempre só com Ele, é só com Deus que nós podemos tudo, hoje, agora e sempre. Um forte abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe, muito obrigado a todas vocês e a todos vocês, e até quarta-feira, na live da Bebel, às 19 horas, e também semana que vem estaremos aqui, né, toda segunda agora, estaremos com uma live, ou o professor responde, uma outra live, de vez em quando a gente entra pela manhã também, né, com o Café com o Conselheiro, e tem vários outros vídeos também no próprio YouTube, tá bom? Forte abraço, então. Deus abençoe, uma ótima semana para você, né? E que essa semana seja uma semana produtiva, uma semana abençoada na sua vida. Deus abençoe.